E aí pessoal, professor Marcelo Colucci de volta para o nosso terceiro vídeo da série sobre os pacientes com doenças crônicas. E hoje eu quero trazer para vocês uma questão bem importante, que tive uma vivência há algum tempo atrás, sobre os pacientes, qual é a condição dos pacientes com múltiplas doenças crônicas e como é que eles se comportam durante o atendimento. Então eu quero trazer dois exemplos para vocês. O primeiro exemplo, eu trabalhava dentro de uma clínica multiprofissional, onde tinham médicos, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, e dentro do atendimento da fisioterapia existiam fisioterapeutas que eram especialistas em ortopedia, neurologia e o pessoal da cardiorrespiratória. Aí surgiu uma situação bem interessante de um paciente dentro da neurologia fazendo um treinamento de equilíbrio, onde ele precisava ficar de joelho para fazer um treino específico para a situação que ele tinha. Só que esse paciente tinha uma limitação chamada dispneia. Ele não conseguia manter a postura pelo tempo adequado porque ele sentia muita falta de ar. Então o profissional da neurologia veio conversar comigo. Poxa, o que a gente pode fazer em conjunto para poder fazer com que esse paciente tenha uma reabilitação mais proveitosa, porque ele não conseguia ficar de joelho por causa da falta de ar. E uma das questões levantadas foi: que outro tipo de doença esse paciente tem, além da sequela do AVC, que era o motivo pelo qual ele estava lá na reabilitação. E nos prontuários dele estava lá que o indivíduo tinha DPOC. Então o primeiro ponto importante disso, o estilo de vida e o hábito que o levou a ter DPOC, muito provavelmente, e é o que estava escrito nos antecedentes pessoais dele, era o fumo. E o fumo tem relação direta pelo qual o paciente teve o AVC. A gente sabe que o fumo pode trazer as duas consequências, uma alteração vascular e também uma alteração respiratória. Entender que esse estilo de vida do paciente é que vai levá-lo a uma condição múltipla, do AVC e do DPOC nesse caso. Então, discutindo o caso, qual foi a ideia? Colocar uma ventilação não invasiva para que nós retirássemos aquela limitação ventilatória e o paciente conseguisse fazer o treino de equilíbrio do jeito que ele precisava. Então, associamos uma coisa na outra, mas exemplificando bem essas múltiplas condições crônicas. O outro exemplo é de um paciente cardiopata. Então, se a gente for relembrar, a New York Heart Association, ela define os pacientes com insuficiência cardíaca, né, classifica funcionalmente esses pacientes em 4 níveis. O primeiro é o indivíduo que tem uma doença cardíaca, mas não tem limitação para fazer uma atividade. O classe funcional 2 é quando o paciente tem a doença cardíaca, mas ele tem uma dispneia leve ou uma limitação leve para fazer as atividades mais intensas do dia a dia. A classe funcional 3 é quando esse paciente tem uma dispneia importante que o limita a atividades de moderada a pequena intensidade. E a classe funcional 4 é quando esse paciente não consegue fazer quase que absolutamente nada e tem dispneia em repouso. Pois bem, atendendo um paciente de classe funcional 2, onde ele conseguia, por exemplo, subir uma escada, subir uma rampa com relativa dificuldade, começamos a observar que essa piora progressiva do paciente vinha cada vez mais cedo, porque associado à doença cardíaca esse paciente tinha osteoartrose de joelho. Então, na verdade, o que estava limitando a funcionalidade do paciente não era a doença cardíaca, e sim a alteração ortopédica de uma osteoartrose de joelho. Então, precisamos ficar muito atentos a isso, porque um paciente com uma classe funcional 2 estava se comportando como um paciente de classe funcional 4. E isso vai trazer consequências cardíacas e ortopédicas no futuro. Então, nesse caso, mas especialmente do paciente cardiopata, mas do paciente pneumopata também, é interessante a gente lembrar o seguinte: a frequência cardíaca, que nas outras séries de vídeos nós colocamos como um marcador importante da prescrição do exercício, talvez nestes casos não sejam o principal limitador ou o principal item que você deva observar na prescrição do exercício do paciente, mas sim a percepção do cansaço, uma escala visual analógica de dor, sejam itens que você deve levar mais em consideração do que a frequência cardíaca.
provavelmente esse cardiopata não ia atingir a frequência cardíaca de treino porque a dor ia limitar ele antes. O paciente neurológico não ia atingir o nível de equilíbrio que precisava porque a dispneia ia limitar ele antes. Então observar, como eu falei no vídeo passado, a principal fisiopatologia envolvida naquele momento. Talvez naquele momento o cardiopata responda muito mais como um paciente ortopédico do que como cardiopata. Então, coloca aí nos seus comentários do vídeo o que você achou desse vídeo, mas responde a seguinte pergunta: como o seu paciente se comporta durante a sua terapia? Como é que você prescreve e interrompe ou acelera o treinamento do seu paciente? O que você leva em consideração, tá certo? Não esquece que no final dessa série nós vamos fazer uma live com todos esses comentários de vocês, tá joia? Um grande abraço, até a próxima.